Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16 e 17. Enquanto você for ler a sua Bíblia, eu quero de fato agradecer a Deus por mais essa riquíssima oportunidade de estar aqui ministrando um estudo na sua casa. Quero agradecer também ao nosso pastor que abraçou o projeto e nos dá essa oportunidade, e assim o cumprimento a todo o ministério, através da pessoa do nosso pastor Luiz Henrique. Peço mais uma vez os companheiros que estão na minha retaguarda que me cubram de oração e tenham paciência. Quantos acharam? Diga amém, por favor. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você pode dizer amém por essa palavra? Nós chegamos, talvez, no ápice do que a gente costuma chamar no nosso meio de dramas da alma. Nós falamos sobre ansiedade, falamos sobre depressão e hoje nós iremos falar sobre suicídio. É um tema delicadíssimo, então eu peço que você fique ligado no céu, porque eu tenho certeza que Deus pode sempre nos edificar e nos mostrar uma saída através da sua palavra. Amém? A Bíblia fala muito pouco, se é que eu posso usar esse termo, sobre suicídio. Há 6 relatos de suicídio na Bíblia. Desses 6, 2 são muito famosos, que é o caso de Judas, o Iscariotes, e você não precisa nem ser crente para saber. O outro caso, muito famoso, aí já mais peculiar a nós, é o caso de Saul, também está descrito na Bíblia. E eu queria já abrir com uma ressalva que Sansão não pode e nem deve ser considerado um caso de suicídio. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque sem a intervenção de Deus no final de sua vida, ele não conseguiria fazer o feito que fez. Então, Sansão ali foi um agente passivo, com a permissão do Senhor para fazer o que fez. E como ele está do que a gente chama em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, ali realmente só estão listadas pessoas extremamente vitoriosas e que estão com o Senhor, de fato. É necessário a gente entender que quando a gente fala de suicídio, nós estamos inferindo o 6º mandamento, que quer dizer não matarás. E a gente entende que o principal ato do não matarás é não matar a si mesmo. Essa é uma lógica. Então, quando você infere o 6º mandamento, você está pecando. E a pergunta primeira que não quer calar e o povo do bairro quer saber é: pastor, suicídio é pecado? É. Agora vamos entender o seguinte. O suicídio, ele foi estudado por 2 escolas muito práticas e muito profundas. Só quem está me ouvindo, por favor, diga amém. Muito obrigado. O suicídio foi estudado pela psiquiatria. E pela psiquiatria, a psiquiatria vai afirmar que toda pessoa que se suicida, em algum momento, ela está com um problema neurológico. Por quê? Não há nenhum sistema no corpo humano, repito, não há nenhum sistema no corpo humano em que uma pessoa consiga se matar sem usar um agente externo.
Ou seja, com o que você tem, dificilmente você conseguirá se matar sem um agente externo. O único meio para isso é se essa pessoa conseguir torcer o seu próprio pescoço. Por exemplo, se você cismar agora e dizer assim, não vou respirar mais, eu vou trancar a minha respiração até morrer. Você não consegue fazer isso. O corpo humano não está preparado para se autodestruir. Repito, o corpo humano não está preparado para se autodestruir. Daí a psiquiatria vai entender que aquela pessoa que intenta contra a sua própria vida está com algum tipo de problema neurológico. E nós temos a segunda escola. Que escola é essa, pastor? A escola de Durkheim. Porque, de repente, você pega uma pessoa que é super inteligente, como o caso, por exemplo, de Santos Dumont, o homem que inventou o avião, ou pelo menos é o que se dizem, o que se ensina. Parece-me que era um homem muito inteligente, que também se suicidou. E a gente percebe que uma pessoa daquela categoria de inteligência jamais poderia ter um problema neurológico. Então, a gente vai para a escola de Durkheim, que vai dizer que o suicídio é uma inadequação social. Uma pessoa que não consegue se adequar socialmente, ela vai ter tendências a tentar tirar a sua própria vida, porque ela parte da primícia que, tirando a sua própria vida, ela consegue acabar com o problema. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas só que quem tira a sua vida, ele não acaba com o problema. Pelo contrário, ele vai criar outros problemas. Ele vai criar um problema no seu seio familiar. Ele vai criar um problema no seu seio de trabalho. Ele vai criar um problema até mesmo no seio da igreja. E nós já vamos entrar nisso com mais detalhes e com mais profundidade. Então, quem se suicida, ele não termina um problema. Aliás, ele pode estar começando um problema para a eternidade, porque a vida não acaba aqui. E isso eu consigo te provar. Pastor, como o senhor consegue me provar que a vida não acaba aqui? Porque há um sentimento dentro de qualquer ser humano de eternidade, porque o homem foi criado para ser eterno. A Bíblia diz que tudo que Deus faz dura eternamente. Essa era a intenção original de Deus. E no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, versículo de número 29, a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi perfeito, mas que o homem criou para si muitas astúcias. Ou seja, o homem, ao longo do tempo, veio criando tantas situações e recriando tantas situações que ele acaba se sobrecarregando mentalmente e, no final, ele vai achar que a única saída possível para que haja essa descarga mental, emocional, espiritual, seja a prática do suicídio. Por quê? O suicídio, em algum momento da sociedade, foi aceito na Grécia, foi aceito em Esparta, foi aceito em várias culturas, só que, biblicamente, o suicídio não é aceito. E hoje, sociologicamente, ele também não é aceito. E eu quero que você entenda o seguinte, pastor, o que o senhor quer chegar? A que ponto o senhor quer chegar com isso? É difícil, numa plateia como essa, existir alguém que nunca pensou em tirar a sua própria vida. Que isso, pastor? Não é possível. É possível, sim. A estatística diz que 50% da população mundial, pelo menos uma vez na vida, pensou em tirar a sua própria vida. E hoje, a maioria dos suicídios acontece entre jovens e adolescentes. Vou repetir. Hoje, na sociedade em que vivemos, a maioria dos suicídios acontece
entre jovens e adolescentes. E aí eu quero dar uma pausa e dizer que a adolescência não é doença. A adolescência é uma fase que vai passar, como todas as fases na vida de um ser humano. A adolescência passa, a juventude passa e a velhice também passa. Porque o ser humano hoje, apesar de ter esse sentimento dentro dele de eternidade, ele não é mais eterno, mas querendo ou não, ele vai entrar na atmosfera da eternidade. Só quem está me ouvindo, por favor, diga amém. Então deixa eu voltar um pouquinho e fazer com que você entenda isso. A questão principal é, pastor, eu devo fugir dessas coisas? Sim. E como fugir? Primeiro, procurando ajuda, porque pensar em algo não quer dizer que você quer executar algo. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos casais aqui, o marido e a esposa já pensaram em assassinato várias vezes, mas continuam casados e continuam vivos. Então, pensar em algo não quer dizer que se vai executar algo. Vocês estão aí? Diga amém. Mas, necessariamente, nós precisamos de ajuda em relações a alguns tipos de sentimento e a alguns tipos de pensamento. Porque não é comum uma pessoa passar uma vida ou parte da sua vida pensando em tirar a sua própria vida. Por quê? A vida é um dom de Deus. A vida é algo que Deus nos deu. E atentar contra a sua própria vida é tomar o lugar de Deus na sua história. E nenhum ser humano está preparado para tomar o lugar de Deus na sua própria história. Como eu disse, as pessoas começam testando o limite da sua força, como, por exemplo, é o que a gente chama de automutilação. Isso é comum acontecer. Alguém pegar uma faca, alguém pegar uma gilete, cortar o seu braço, cortar a sua perna, cortar parte do seu corpo. Ele está limitando ou testando o limite do seu próprio corpo, porque ele está ali com uma dor emocional que ele não sabe onde está localizado exatamente. Ele tem uma dor dentro dele, porque é muito diferente. Por exemplo, ontem eu estava com dor no braço, eu sabia que essa dor era no braço, eu sabia onde essa dor estava localizada, então eu vou trabalhar para que essa dor passe, eu sei qual remédio eu vou tomar. E quando a gente não sabe aonde a dor está localizada, o que acontece em uma dor emocional? Eu quero trocar essa dor emocional por uma dor física. Pastor, repete isso. Eu quero trocar essa dor emocional por uma dor física. E daí o que eu faço? Eu pego uma gilete, eu pego uma faca e começo a retalhar o meu corpo para que a dor que eu sinta no meu braço seja menor. Eu mude o foco da dor que eu estou sentindo. Mas eu não consigo ficar só nisso. Eu preciso te falar que há um Espírito que nos ajuda na hora da fraqueza, que é o Espírito Santo e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele está aqui essa noite. E se Jesus, como de fato a Bíblia diz, tem poder sobre a morte, e Ele veio dar vida, e vida com abundância, algo nessa noite vai acontecer, que pensamentos serão trocados para a glória de Deus. Eu quero que você entenda e tenha consciência de que você não é alguém, que o mundo espiritual se esqueceu de você, que Deus deu as costas para você. Daqui a 15 dias, aproximadamente, vai entrar o mês de setembro, onde eles vão falar sobre o Setembro Amarelo.
E vai começar uma campanha contra o suicídio no mundo. Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Porque se você não sabe, pasme os senhores e as senhoras, morre mais gente se suicidando do que gente assassinada. Morre mais gente se suicidando do que gente assassinada. E o problema é que, diferente do Covid-19, o suicídio não vai para o laudo, muitas vezes. Então, estima-se que, para cada suicídio relatado em um laudo médico, existam pelo menos 10 que não foi relatado, e por diversos motivos. Primeiro, para não envergonhar a família. Segundo, uma questão de seguro, seguro de vida. Então, ali, se o médico coloca em um laudo que aquela pessoa tirou a sua própria vida, em alguns seguros de vida, a pessoa não recebe o seguro, ou o seu familiar não receberia. Então, há uma complicação. Nós não sabemos a exatidão do tamanho em que uma pessoa possa ter se suicidado ou não. Quantos casos a gente tem disso no ano? E isso é perigosíssimo, porque é algo silencioso. Muitas das vezes a gente não percebe. Muitas das vezes a gente não consegue detectar o que uma pessoa está sentindo. Qual é a dor na alma que essa pessoa tem? O que de fato está acontecendo na vida dela? E eu queria levantar aqui um questionamento muito sério, só quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Nunca participe desse grupo, das pessoas que dizem, aquele que diz que vai se suicidar, não vai se suicidar. Quem fala, não faz. Nunca pense isso. Para uma pessoa chegar a falar que quer tirar a sua própria vida, no mínimo, ela está demandando uma atenção extrema que ela não está tendo. Se uma pessoa fala sobre suicídio e diz que quer se matar, ela está sobre uma demanda de atenção extrema. E qual as principais causas de suicídio? A principal dela é a depressão, que nós tratamos semana passada. Em alguns casos eu vou ter que acabar retrocedendo e dando uma pincelada. A outra causa é uma causa passional. O que é uma causa passional, pastor? Deixa eu tentar explicar. Alguém que tem um relacionamento complexo, que tem um relacionamento difícil, e esse relacionamento acaba, esse relacionamento termina, esse seu relacionamento simplesmente tem um término. E essa pessoa, para colocar a culpa no outro, ela pega e atenta contra a sua própria vida, para que o outro fique culpado do que ela está sentindo. Isso é o que nós chamamos de causa passional. É um ato de vingança contra uma pessoa. E nesse ato de vingança contra outra pessoa, essa pessoa vai e tira a sua própria vida. A maioria das vezes, acontece também algo chamado lógica que falha. Uma lógica falha. Repita essa fala comigo, por favor, só para a gente interagir. Diga comigo assim, lógica falha. A pessoa faz. E quando já não dá mais tempo, ela se arrepende. Eu ouvi um relato, uma vez me estranhou, de alguém que era bilionário. E, sinceramente, nós temos um grupo muito pequeno no Brasil. Ele, numa briga com a esposa, numa briga com os filhos, pegou e deu um tiro no próprio peito.
E quando ele deu esse tiro no próprio peito, todo mundo se apavorou, todo mundo veio perto, e ele disse, nas suas últimas palavras, fiz besteira. As pessoas querem testar o limite do seu próprio corpo. E dentro de uma lógica falha, você tem mais ou menos, no máximo, 1 minuto e meio para tomar uma decisão de fazer ou não fazer. Se você conseguir ter domínio próprio sobre simplesmente 1 minuto e meio, você evitará não só o suicídio, mas muitos problemas na sua vida. As pessoas querem responder em situações de briga, em situações de conflito, em situações de tete a tete. Elas querem responder na hora, elas querem trucar na hora, elas querem fazer algo que revide na hora. E se você segura isso por 1 minuto e meio, você sai do que a gente falou que é uma lógica falha e entra em um sentido racional. Porque você corta o impulso de fazer algo. Vocês estão aí? Diga amém. Não haja por impulso, meu irmão, minha irmã. Não haja por impulso, querido ouvinte. Você não é alguém que é alienado. Você não é alguém que tem, propriamente dito, em si uma doença mental. Pastor, a depressão pode ser opressão maligna? Pode. Eu tenho que ser realista. O diabo tem 3 formas de agir contra a vida de uma pessoa. Quantos tipos? Quantas formas? Primeiro, possessão. Possessão é quando o diabo toma posse do corpo de uma pessoa. E isso pode acontecer em relação ao suicídio. Depois, uma opressão que vem em forma de uma doença. Nem toda doença é o diabo, nós sabemos disso. Há doenças que são relativas ao corpo, e essas doenças existem. E elas estão sobre crentes e sobre descrentes. Mas existem doenças que são opressões malignas, sim, eu não posso te enganar e principalmente me enganar. A Bíblia diz que tinha uma mulher que andou com um espírito maligno durante 18 anos no seu próprio corpo. E a hora que o espírito saiu, aquela mulher ficou sã. E se hoje, eu quero dar um aviso para o inferno, não se assusta não. Se hoje tiver um espírito maligno aqui, ele vai sair em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então ele pode agir sobre possessão, sobre opressão. Pastor, mas só tem esse caso na Bíblia? Não, a Bíblia diz que tinha um menino que era mudo e surdo, e Jesus chegou sobre ele e disse, espírito mudo e surdo, eu te dou uma ordem. E desde aquele momento o menino começou a falar e ouvir perfeitamente. A Bíblia também diz sobre um menino que se jogava na água, se jogava na fogueira e jogava na água de novo. E Jesus chegou e falou assim, desde quando acontece isso? E o pai falou, desde quando ele era novo. Vocês estão me ouvindo? Diga amém. Eu quero ir devagar, mas tem hora que não tem jeito. Satanás não respeita a idade. Não brinque. Você não pode deixar o seu filho ver qualquer tipo de programação. Há programações, e eu não sou extremista, quem me conhece sabe disso. Eu não sou extremista. Mas há programações que têm sim um intuito maligno por trás. Mensagens subliminares, isso aí. Que vão interferir no comportamento das nossas crianças, sim. Que vão interferir no comportamento dos nossos adolescentes, sim. E nós devemos ter cuidado com isso.
Porque Satanás não importa se você tem 5 anos, 10 anos, 40, 30 ou 50. Ele sabe que o que importa não é o corpo, é a alma. E quando nós olhamos para um adolescente, para uma criança, diz assim, é tão puro, é tão simples, é tão bonitinho, é tão bonitinha, mas esse é o nosso olhar, não é o olhar do nosso inimigo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E se nós, como família, como povo de Deus, não estivermos atentos a esse tipo de coisa, o nosso adversário vai ganhar terreno com isso. Então nós temos a possessão, nós temos a opressão e nós temos a indução. E a indução é a pior delas. Por quê? Uma pessoa pode ser induzida pelo diabo e achar que está sendo usada por Deus. É por isso que Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, ele diz, crentes, não deis lugar. Existe a possibilidade de uma pessoa achar que está sendo usada por Deus e ser induzida pelo diabo. Pastor, me explica isso. Jesus precisava subir a Jerusalém. E ele disse, convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém, padeça na mão dos pecadores e ressuscite ao terceiro dia. E Pedro, crente, falou, não, Senhor, o Senhor não vai. Para Pedro, ele estava sendo usado por Deus. Mas para Jesus, que conhecia, ele estava sendo induzido pelo diabo. Tanto que ele falou, para trás de mim, Satanás. Só quem está me ouvindo, diga amém. Mas observe bem que Jesus não chamou Pedro de diabo. Ele não disse, para trás de mim, Pedro. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Satanás sai e Pedro fica. Deixa eu te dar um conselho básico, não se assuste com essa frase. Mas é melhor você chamar demônio de gente do que gente de demônio. Vou repetir. É melhor você chamar demônio de gente do que gente de demônio. Porque às vezes a pessoa que está perto de você pode estar passando uma situação seríssima de depressão, de opressão, com vontade de se suicidar. E você diz para ela, ó, isso é demônio. Você está endemoniado. E se você não tiver o feeling, o discernimento espiritual de 100%, você pode jogar aquela pessoa mais para baixo ainda do que ela já está. Se você não tiver 100% de certeza do que você está falando, cale a boca. Porque o silêncio, pelo menos, denota respeito. Então, se você não sabe o que fala, fica quieto. Vocês estão aí? Diga amém. Então, nós temos a lógica falha, nós temos o passional, que é a vingança. Nós temos a pior de todas elas, que é a lógica racional. Tem gente que quer se matar, ele vai se matar e ele vai arquitetar tudo para que isso aconteça. Ele não vai fazer em um ato isolado. Ele está pensando. E essa pessoa, com certeza, está doente. E, com certeza, ela está oprimida pelo diabo. Porque o diabo é tão sujo que ele constrói uma fortaleza em cima das nossas fraquezas. Mas eu louvo a Deus, irmão, e por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia. Que a Bíblia diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus,
para desfazer as obras do diabo. E nós glorificamos a Deus por isso, porque o nosso Jesus é muito maior do que qualquer opressão maligna. O nosso Jesus é completamente maior do que qualquer obra do nosso inimigo. Amém? E aí há uma outra questão. Qual questão? E uma das últimas nesse quesito. Qual que é, pastor? O problema de expiação. Como assim, pastor? O problema de expiação. A pessoa comete um erro. E aí pega para nós que somos obreiros. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Comete um erro, comete uma falha, comete um pecado. E sabe que não vai conseguir conviver com as consequências daquele pecado, com as consequências daquele erro. E ele pensa que, tirando a sua própria vida, a vergonha será menor. Em 2017 e 2018 foi um ano pavoroso para mim no seguinte sentido: nunca se evidenciou tanto suicídio entre crentes. Nunca se evidenciou tanto suicídio entre crentes. E quando a gente vai ver, vai analisar, não na sua totalidade, mas na maioria, são pessoas que estão fazendo isso por expiação. Porque sabem que não vão conseguir conviver com o erro praticado. Ou não só com os erros praticados, mas também existem pessoas que quebraram financeiramente e não vão conseguir conviver com aquela parcela de pobreza, pelo menos por um período. E acham que, expiando o seu próprio corpo, tirando a sua própria vida, resolverão o problema. Mas mais uma vez eu volto e digo, é por isso que eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado diante do Pai, e Ele é fiel e justo, e o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, nos purifica de todo pecado. Eu falei sobre isso domingo, mas eu acho que dá para repetir. O sangue de Jesus é um sangue eterno, porque é um sangue que não foi feito na terra. É um sangue que foi feito com a essência do céu. E por ele ser feito com a essência do céu, ele é maior do que qualquer pecado que possa ser cometido na terra. Meu amado, eu não sei para quem eu falo essa noite de maneira muito sucinta e com muito respeito. Eu quero te dizer: nada justifica alguém atentar contra a sua própria vida, não importe a situação que você possa estar passando. O sangue de Jesus é poderoso para reverter qualquer situação.
A ausência de Deus é algo que pode, em algum momento, levar o ser humano a intentar contra a sua própria vida. E existem pessoas que não terão forças, só quem está me ouvindo, diga amém, para lutar contra isso. Pastor, e aí como é que faz? Peça ajuda. Tem gente que não tem força para ler a Bíblia mais. Acha alguém para ler a Bíblia para você. Peça alguém para ler a Bíblia por você. Porque a palavra de Deus também é eterna. E a Bíblia diz que se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se você não tem força para ler e está em uma situação extremamente complexa, peça alguém para ler a palavra do teu lado. Busque alguém que tenha a palavra para ler para você. Não é para pregar, é só para você ouvir. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará do romper da manhã. Eu quero te dizer, irmão, Deus é o nosso auxílio. A palavra por si só tem poder. Ela não depende de pregadores. Quando você ouve Paulo falando, olha, eu sei viver em abundância, sei viver em escassez, e no final ele vai dar um lindo raciocínio. Ele diz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É bonito de ouvir a palavra quando Jesus diz assim, ei, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não andeis ansiosos sobre o que há de comer, sobre o que há de beber, sobre o que há de vestir, porque se o Pai alimenta os pássaros que estão na terra, quanto mais vocês, só de ouvir a palavra. Há resultados que são inestimáveis. Agora eu te digo, peça ajuda. Se você já não tem mais força, peça ajuda. O suicídio é um ato de extremo egoísmo. É uma pessoa que só pensa nela. Só quer resolver os problemas dela. E se algemou dentro do seu próprio mundo, ou dentro de um mundo que ela mesma criou, e não quer sair de lá. E essa algema é o primeiro passo para que ela fique presa em uma situação e não consiga mais sair. É óbvio, é mais do que óbvio, há situações em que você vai precisar de uma ajuda psiquiátrica. E o psiquiatra talvez seja uma das profissões que mais sofra com preconceito no mundo. Um crente pode e deve ir a um psiquiatra da mesma forma que ele vai a um cardiologista. Um crente pode e deve ir ao psiquiatra da mesma forma que ele vai a um gastro. Um crente pode e deve ir a um psiquiatra da mesma forma que ele procura um clínico. Ah, não, pastor, só vai no psiquiatra quem é doido. Não, senhor, não, senhora. Se um cardiologista cuida do coração, se um pneumatologista cuida do pulmão, se um médico hepático cuida do fígado, um psiquiatra vai cuidar da sua mente. Vá lá, deixa de bobeira. Deixa de bobagem.
Mas, pastor, eu tenho fé. Eu também. Mas a fé não elimina a realidade. A fé te faz enxergar além da realidade. Nenhum pastor, e aí eu boto as duas mãos e os dois pés no fogo, pelo nosso ministério, nenhum pastor em sã consciência, que alguém chegar na sala dele ou numa conversa com ele e dizer assim, pastor, eu estou com uma dor no peito. Aqui não acontece isso de verdade. Ele vai dizer assim, está precisando orar, está precisando ler a Bíblia. Não. A gente pode orar por ele, deve orar, mas a gente vai mandar ele, procura um cardiologista, irmão, você está com dor no peito. Da mesma forma, se a sua mente está confusa, nós vamos falar, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, e não há nada de anormal nisso. Porque você pode ter um problema vitamínico, por exemplo. Está com falta de vitamina no organismo, aí o médico vai lá, está faltando B12 aqui. Aí você não está animado, não tem ânimo para nada, é porque falta de vitamina no organismo. A oração pode te dar vitamina? Pode. Mas há um caminho a ser trilhado. Eu não tomo um remédio que eu não entregue na mão de Deus. Eu disse aqui e repito, a medicina avança porque existem muitas pessoas que não têm fé e eles dependem só da medicina. Mas nós que temos fé, aproveitamos da medicina avançada e da fé. Nós temos duas portas de entrada e duas portas de saída, e sempre priorizando a Deus. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Então não tenha esse preconceito de procurar ajuda quando você precisar. Aliás, nós estamos aqui para isso, para te ajudar. Deus nos deu a unção, Deus nos deu a autoridade também para te indicar outros caminhos. E nada disso é falta de fé. Porque também há muito suicídio por extremismo religioso. Eu posso aprofundar nisso aqui? Diga amém. O suicida assassino, e agora o Talibã, depois da mudança de presidente, deixa quieto, voltou a estar na moda, está em tudo quanto é rede social. O que acontece ali? É um extremismo religioso. Aqueles ali são suicidas assassinos. Pessoas que colocam uma bomba no corpo, chegam em um lugar cheio de gente, explode. Por quê? Na mente dele, colocaram a seguinte situação religiosa extremista. Você vai se matar, vai matar um monte de gente, e Alá vai te receber num paraíso cheio de mulheres, para que você desfrute. Um extremismo religioso. E se nós adotarmos a mesma postura de nos alienarmos sobre certas situações, nós vamos correr o mesmo risco. Porque foi Jesus quem fez isso o tempo inteiro. Ele curava, ele tinha poder sobre as enfermidades. Mas ele curou, expulsou tudo quanto é demônio do corpo dele. Mais de 6.000. Aí ele falou, Jesus, eu quero ir com você. Jesus, não, senhor. Volta para a sua família. Vai pregar na cidade.
Você está liberto? Está curado? Estou. Então, o principal eixo de quem está curado é voltar para a família dele e anunciar o que eu fiz. Senhor, nós temos lepra, eu curo sua lepra, mas faz o seguinte, volta no sacerdote. Testifica lá. Só quem está aí, diga amém. Eu posso aprofundar nisso aqui, diga amém. Existia uma lei no livro de Levítico, pastor Cleiton, que dizia que quando um leproso fosse curado, iria se oferecer 2 pombas dentro de um vaso de barro. E aí o que acontecia na lei de Levítico? Você matava uma pomba, deixava a outra viva, isso está escrito na Bíblia. E quando você deixava a outra viva, você banhava as asas dessa pomba viva no sangue e soltava aquela pomba como um ar de liberdade, onde a lepra foi morta e uma pessoa foi curada. Só que até aquele dia em Jerusalém, ninguém nunca tinha soltado pomba nenhuma. Por quê, pastor? Porque o único relato de alguém que foi curado de lepra no Antigo Testamento maior, existem outras pessoas também no Antigo Testamento, mas o maior é Naamã. E Naamã foi curado e voltou para a casa dele. Vocês estão aí? Diga amém. Então existia uma lei que não funcionava em Israel. Quando Jesus fala para os leprosos irem até o sacerdote, eles têm que voltar lá na lei. E agora, como é que faz? Faz assim, ó. É assim que faz, está escrito aqui. É porque a gente nunca fez, né? Nunca ninguém foi curado. Mas, de repente, ele pega e solta o pássaro, a pomba. E, de repente, aquela pomba ensanguentada posa na casa de alguém, posa na casa de um sacerdote, posa aqui, posa ali, e alguém pergunta, por que essa pomba está toda vermelha assim? Por que esse pássaro está vermelho assim? E alguém anuncia, um leproso ou 9 leprosos foram curados de uma só vez. O reino de Deus chegou. Deixa eu tentar te explicar isso melhor. Quando um crente vai no médico e o médico diz, você está doente, você vai morrer, não tem jeito, e ele estudou e ele está certo em falar isso, mas só que quando ele entra aqui e diz assim, pastor, ora pela minha família, pastor, porque nós precisamos de um milagre, e a igreja levanta, e essa pessoa começa a andar na cidade e dizer assim, eu fui curada, aonde o médico disse que não tinha jeito, o meu Jesus deu jeito. Irmão, é por isso que eu estou aqui essa noite, porque se alguém te falou que não tinha mais jeito, que você ia morrer dependente de remédio, hoje eu te digo por uma autoridade profética, em nome de Jesus, alguma coisa vai acontecer, que Deus vai mover. O reino de Deus funciona. A palavra de Deus funciona. Creia nisso. Espíritos malignos e opressores. Você lembra que eu falei que tem 3 maneiras do diabo usar uma pessoa? Às vezes uma pessoa está querendo falar o bem, mas chega para você e diz, não tem jeito não. Vai ser assim para o resto da vida. Hoje eu quero te dizer em nome de Jesus, não precisa ser assim.
Não precisa ser desse jeito. Tem uma saída. E eu não estou falando de luz no fim do túnel, não. Eu estou falando da luz que foi profetizada lá em Gênesis 1, aonde Deus disse: haja luz, e houve luz. Essa luz pode inundar o seu seio, mudar o seu corpo, mudar a sua mente, mudar a sua história. Pastor, mas eu já sou crente, pastor. Acho que o senhor errou na dosagem aí, porque eu já sirvo a Jesus, eu já estou na igreja, eu já estou aqui, eu já estou em comunhão, eu participo da ceia. Sim. E quem falou que Deus não pode te renovar hoje? E quem falou que Deus não pode mudar a sua mente hoje? E quem falou que não pode existir uma renovação dentro de você hoje? E quem falou que a hora que você voltar para sua casa, entrar no seu quarto e ficar sozinho lá dentro, o Espírito de Deus não pode ir lá, e em vez de você ter uma noite solitária, você ter uma noite cheia da presença de Deus? Porque o nosso Deus não é egoísta. E eu consigo te afirmar isso biblicamente. Porque se Deus fosse egoísta, Ele não tinha feito Eva. Vou repetir. Se Deus fosse egoísta, Ele não tinha feito Eva. Porque Ele ia olhar e ia dizer assim: não, Eva vai competir a atenção de Adão comigo, eu quero Adão só para mim. Mas o nosso Deus não, irmão. Nosso Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E esse é um princípio de Deus, viu? A solidão não presta para ninguém, nem para nada. Você precisa de gente. Sabe o que essa pandemia tentou? Desagrupar e isolar todo mundo, para cada um morrer no seu canto, mas Deus é maior. O povo está aí, está reunido, está com graça. O povo está aí, está cheio de novo. E eu quero lhe dizer uma coisa: não fique sozinho. Não ande sozinho. Pastor, mesmo estando no meio de muita gente, eu ainda me sinto sozinho. Pastor, mesmo estando em uma reunião como essa, eu ainda me sinto sozinho. Eu tenho um problema social. Eu tenho uma falta de adequação social, pastor. Eu não consigo me relacionar com ninguém. Hoje nós vamos quebrar isso. Hoje nós vamos quebrar isso. Você podia estar em qualquer lugar hoje, em Molevade, mas Deus te trouxe aqui. Foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui hoje. Eu verdadeiramente acredito nisso. Eu acredito na medicina, mas eu acredito muito mais na palavra. Não tem como eu fugir disso. Não tem como eu fugir disso. Agora eu quero te dar a última chave da noite. A gente vai orar agora.
você tem que mostrar um lugar de arrependimento. Sabe o que leva muitas pessoas ao suicídio? Algo chamado remorso. Porque remorso é muito diferente de arrependimento. Eu vou te dar 2 exemplos bíblicos que é fácil de você entender. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas foi lá e vendeu Jesus uma vez só. Só que, o que acontece com Pedro? A Bíblia diz que ele chora amargamente. E quem chora amargamente e se arrepende, ele espera que a justiça de Deus tome uma decisão a favor dele. Agora, quem tem remorso, ele quer aplicar a sua própria justiça em si. Ele diz, eu errei mesmo, não tem jeito, para mim acabou. Por quê? Porque o arrependimento vai produzir um confronto. Jesus vai chegar para ele da mesma forma que você me negou 3 vezes, eu quero ouvir de você. Você me ama? Pedro disse, amo. Você me ama? Ele disse, amo. E isso é tão forte, só quem está me ouvindo, diga amém. Porque a palavra amo no português é muito fraca. Ela é muito frágil. Por exemplo, você está comendo uma picanha. Aí você diz assim, eu amo comer carne. E quando você está na igreja, você diz assim, eu amo Deus. Parece que você está falando mesmo amo. A palavra é fraca. A verbalização é fraca. Mas no grego existem 4 palavras para amor. E quando Jesus pergunta a Pedro, ele responde de 3 maneiras diferentes. Ele diz, eu te amo. Mas ele estava dizendo, eu te amo, como amo carne. Aí Jesus diz, você me ama? Aí ele muda o tom. Ele diz, eu te amo, com uma outra palavra, chamada de amor fraternal. Ele diz, eu te amo. Nós somos amigos de verdade. Jesus diz assim, tá pouco. Pedro, você me ama? Aí ele diz assim, o Senhor sabe que eu te amo mais do que esses. O Senhor tem a plena consciência de que eu te amo. Deus pode me confrontar, porque eu continuo te amando. Pode me esmeirar, porque eu vou continuar te amando. Hoje é uma noite, para algumas pessoas, para trocar o seu remorso pelo genuíno arrependimento. Pelo genuíno arrependimento. Precisa da presença de Deus ser mais forte na minha vida e na sua vida. Nós precisamos e dependemos disso para extirpar isso da nossa mente de uma vez por todas. Agora eu vou responder a última questão sobre suicídio. Pastor, suicídio é pecado? Já disse, é. Pastor, quem suicida vai para o inferno? Tem pelo menos 50% de chance.
Porque eu não sou dono do céu. E graças ao bom Deus também não sou dono do inferno. Então, se deu tempo da pessoa se arrepender e resolver com Deus ali, se aquela pessoa não estava bem mentalmente, se ela não arquitetou aquilo de uma maneira lógica, existe a possibilidade. Mas, infelizmente, eu não consigo colocar ninguém no céu, mas também não consigo condenar ninguém ao inferno. Porque, de repente, você tem um parente, tem um amigo, e você quer saber para onde ele foi. Sabe qual é a notícia que eu posso dar hoje para você? Cuide da sua alma. Porque se ele estiver no céu, nós vamos encontrar com ele lá. Se ele estiver no céu, nós vamos encontrar com ele lá. Cuida hoje da sua alma, cuida hoje da sua vida, cuida hoje do seu ser e deixa a eternidade na mão de Deus. Amém? Vamos colocar em pé? Irmão, eu sou pastor. Mais do que psicólogo. E eu sei que tem coisas que só Jesus resolve. E eu queria te perguntar a você que veio aqui essa noite, e você que precisa, quer, depende de aceitar Jesus como Salvador, de reconciliar com Deus. Dá um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. Você sabe que a sua vida depende disso. Eu preciso e quero orar por você aqui essa noite. Nós viemos aqui com essa finalidade, de transportar você para o mundo espiritual e te deixar nos braços de Jesus mais uma vez. Alguém nessa noite que quer decidir por Jesus, dá um sinal com a sua mão assim: pastor, eu morro de vergonha de ir aí na frente. Se você der um sinal com a sua mão assim, eu peço para alguém ir até você aí. Tem alguém? Dá um sinal com a sua mão assim: eu só quero orar por você essa noite, não quero fazer mais nada. Eu quero que você saia daqui convicto no mundo espiritual de que a sua salvação é garantida em Jesus Cristo. Você que tem perdido o sono, você que não tem conseguido viver uma vida plena, Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Eu vou perguntar pela última vez: tem alguém nessa noite que quer, depende, precisa de aceitar Jesus como seu Salvador? Dá um sinal com a sua mão, deixa eu te ver. Eu só quero orar por você. Eu sei que há, mas eu vou lhe pedir que Deus lhe conceda outra oportunidade. Mas saiba de uma coisa: a oportunidade de primazia é hoje. Quando você entra daquela porta para cá, nós somos responsáveis pela sua alma. E é por isso que nós fazemos o que fazemos. É por isso que nós te oferecemos a oportunidade de, se você fechar os olhos hoje, por qualquer motivo, você abri-los na eternidade, do lado de Jesus. Deixa eu fazer uma última pergunta. Tem alguém não evangélico aqui? Eu não vou te constranger, eu só quero saber. Eu não vou te chamar aqui à frente, não vou fazer nada com você. Eu só quero saber se há alguém não evangélico aqui. Dá um sinal com a sua mão. Você, a moça ali. Qual o seu nome, rapaz? Qual? Jader. Eu quero te parabenizar por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado. Porque ele não é crente e está aqui no nosso meio. Quantos crentes precisariam estar aqui hoje, né? Então quero parabenizar vocês que não são evangélicos e estão aqui. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus.
Eu te dou graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero clamar ao Senhor por essas vidas que estão aqui essa noite. E Deus, eu quero que o mundo espiritual, eu te peço, eu te suplico, que o mundo espiritual se mova essa noite, Senhor, ao favor de todos aqueles que aqui estão. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ah, Senhor, se há espíritos opressores no nosso meio, Senhor, nós rogamos nessa hora, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, meu Deus, nós rogamos que haja uma libertação. Ó Senhor, visita os lares aqui representados, visita, Senhor, as casas aqui representadas. Deus, faça, Senhor, dispensa anjos guerreiros. Não importa o que você fez. Faz um milagre, Deus.